MXRF11, fundo imobiliário com maior número de cotistas na bolsa de valores. Hoje temos mais de 1.085.000 pessoas que investem nele. Mas será que é realmente uma boa opção no momento ou existem fundos melhores? Você descobre tudo nesse vídeo. Acredito eu que o principal motivo pro MXRF11 ter se popularizado tanto assim foi o fato de uma cota custar cerca de R$10. Aí você pode vir aí nos comentários e comentar: mas tem um monte de fundo imobiliário que a cota custa R$10. Porém lá atrás não funcionava assim. Tanto que vários fundos imobiliários fizeram um desdobramento para que a cota também virasse base 10, passasse também a custar R$10 por conta deles terem visto o sucesso que o MX fez no mercado. E eu vejo muita gente comprando o MXRF11 e não fazendo a menor ideia de como ele funciona, achando que é uma renda fixa. Você vai pagar aí cerca de R$10 na cota e todo mês vai receber aí garantido cerca de 10 centavos e não é bem assim. Tanto que vocês podem ver aqui que o dividendo varia. Então junho tava pagando 12 centavos, julho também. Agosto caiu para 11 centavos por cota. E agora em janeiro caiu novamente para 10 centavos por cota de dividendo. Ou seja, o dividendo caiu, né, Renan? 20% aí comparado com julho. E junto com o dividendo que caiu nos últimos 6 meses, puxando aqui no gráfico, vocês podem ver que ele se desvalorizou 4,12%. Então o que tá acontecendo com o famoso MXRF? E o principal ponto para você conseguir entender isso é ver os fundamentos, como esse fundo funciona. Tem gente que ouve: é fundo imobiliário, tem imóveis. Porém o MXRF não é um fundo de tijolo que tem propriamente ditos imóveis no portfólio. Ele possui dívidas no setor imobiliário. Vocês podem ver do que é composto o fundo. A maior parte são as dívidas no setor imobiliário, famosos CRIs. Tem uma parte de permutas financeiras, outra parte de outros fundos imobiliários e por fim o caixa, dinheiro que o fundo tem. E o que são esses CRIs que acabam sendo a maior parte do fundo imobiliário? Exemplo que todo mundo vai entender. Final de semana, tava indo num restaurante, comer alguma coisa e veio o panfleteiro me entregar um panfleto, no caso de imóvel na planta. E como que funciona o imóvel na planta? Então a construtora vai lá e começa a vender os imóveis antes mesmo, né, Renan, do prédio começar a subir. Faz o decorado, tudo certinho, bonitinho pra você ir lá visitar. E as famílias compram o imóvel sem ele estar pronto ainda. Porém, a maior parte, o que acaba acontecendo, não compra à vista. Vai lá e financia muitas vezes com a própria construtora. Então a construtora vai lá e vende com força antes mesmo de subir o imóvel. Eles não têm o dinheiro ainda pra subir. E o que acontece no final das contas? Eles têm muito dinheiro a receber, que várias famílias foram lá e financiaram. Porém, de fato, dinheiro agora pra pagar a obra, pra pagar o pedreiro, não tem. Então o que eles fazem? Eles pegam todo esse dinheiro que eles têm a receber das famílias que financiaram e juntam, fazem um pacotão, emitem esse CRI, que é certificado de recebível imobiliário. É um monte de dinheiro que quem comprar esse CRI vai receber e obviamente com juros. Então o que acontece? O próprio fundo imobiliário, por exemplo, o gestor vai lá e compra essa dívida, ou seja, dá o dinheiro agora na hora para receber o dinheiro com juros no futuro. E os juros que o fundo imobiliário recebe dos CRIs é o que ele paga pra você em dividendos. Ai, mas pra que empresa que o MXRF11 empresta? É só ver no relatório gerencial. Então tá aqui todas as empresas que ele empresta, aparece a porcentagem do patrimônio líquido que vai pra cada uma, então vocês podem ver que são várias. O nome da empresa que tá devendo dinheiro, então tem CSN, tem Açaí, descendo um pouco mais, Coca-Cola, Grupo Mateus também, que é bem conhecido, Prevent Senior. E do outro lado nós temos o indexador mais a taxa de emissão. Então, por exemplo, a Mitre tá pagando CDI mais 2,3%. E por que CDI mais 2,3%? É muito simples. Se fosse para receber somente o CDI, ele vai lá, compra um CDB, compra um investimento sem risco. Um exemplo, você vai investir na caixinha do Nubank, que tem a garantia do FGC, você recebe 100% CDI. Então, para estar investindo em um CRI que não tem a garantia do FGC, o risco é maior, a recompensa também precisa ser maior. Mesma coisa, o segundo título, que é IPCA mais 7,8%. Aqui no site do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, você está emprestando dinheiro pro governo, que no final das contas é dono da máquina de imprimir reais. Tem um título aqui, ó, IPCA mais 2029, te paga IPCA mais 5,7. Se fosse para receber 5,7, você vem aqui e empresta pro governo no Tesouro Direto. Então, como o risco é maior, a recompensa também precisa ser maior. E no MXRF vocês podem ver que 66% do patrimônio que ele possui é IPCA e 33% é CDI. Então por que que o MXRF tá pagando menos? Agora que vem o pulo do gato, você já descobriu. Então as dívidas estão
estão atreladas ao CDI e IPCA. Se for ver, desde agosto, o Banco Central tem cortado a taxa Selic, que estava em 13,75, aí depois caiu para 13,25, foi caindo, 12,75, 11,75 e agora estamos em 10,75%. A inflação não deu aquela baixada gigantesca, mas está mais baixa do que já esteve antes. O IPCA, que é o índice de inflação, que grande parte das dívidas do MXRF está atrelada a ela, vocês podem ver, e não tá baixa a inflação, porém deu sim uma caída. Então você que é investidor de fundo imobiliário tem que sempre saber do seguinte, que o dividendo que você recebe tá atrelado ao resultado que o fundo tá tendo, que no caso do MXRF nada anormal. E o preço da cota varia de acordo com a demanda compradora e vendedora. E o que pode ter acontecido? Que o fundo passou a pagar menos dividendos. Então tem aquele investidor que vê, não, tá pagando menos, vou vender a cota, vem uma demanda vendedora forte no mercado, o preço acaba caindo. E por que eu não estou comprando mais o MXRF11? E não é de agora não, já faz um tempo. É porque ele está caro. E aí podem se perguntar, mas como assim que o MXRF tá caro? Uma cota aí tá custando R$10,48. Tem fundo imobiliário que a cota custa R$100, 160. Ele tá mesmo baratinho. Você aí tem que entender o seguinte, pensa na vida real, isso aqui vai ser muito fácil de você conseguir compreender. Você vai comprar um pedaço de pizza, e a pizza duas tem o mesmo tamanho, só que uma pizza foi repartida por 8 pedaços. Então o pedaço que você vai estar comendo é um pedaço tradicional, um pedaço grande, certo, Renan? Uhum. Agora tem a outra pizza que você vai comprar, porém ela não foi dividida somente em 8 pedaços. Foi dividido em 80 pedaços. O pedacinho que você vai ter vai ser muito menor. Você vai pagar o mesmo preço em uma pizza que foi dividida em 8, comparado com a pizza que foi dividida em 80, você vai pagar o valor maior em qual? Na de 8, mas só que é o valor nominal. O que você precisa ver é aqui embaixo, descer um pouco, que são os indicadores fundamentalistas. Então o que acontece? Aqui você consegue ver o patrimônio, o quanto o fundo imobiliário MXRF11 tem. No caso, 3 bilhões, 278 milhões, e por aí vai. E aqui do outro lado você consegue estar vendo o valor de mercado, ou seja, quanto que no total o fundo imobiliário MXRF11 está sendo negociado no mercado. Que é o que você vai pagar agora, se você quiser comprar hoje é o que você vai pagar. 3 bilhões 507 milhões, ou seja, ele está sendo negociado hoje mais caro do que ele tem realmente de patrimônio. E por conta disso, nós temos o P sobre VP, que é o preço que você paga dividido pelo valor patrimonial. Ele tá exatamente 1, quer dizer que o patrimônio que ele possui está sendo negociado no mesmo preço a mercado que ele tem hoje. Já se ele tá abaixo de 1, quer dizer que você tá pagando mais barato comparado com o patrimônio que ele tem. E se ele tá acima de 1, quer dizer que você tá pagando mais caro comparado com o patrimônio que ele possui. Então, no caso do MXRF11, a cada cota que você compra em patrimônio, você tá levando 9,80. Porém, você tá pagando 10,48. Eu não vejo isso como um problema muito grande, porque no caso são imóveis e a avaliação normalmente é feita anualmente, então essa avaliação pode estar um pouco datada. Já em fundos de papel ele tem somente dívidas, então exatamente o quanto aparece na tela é o quanto ele vale. Obviamente que tem a gestão do fundo, tem os credores, a carteira de crédito que ele tem, mas na prática no MXRF eu vou estar pagando R$107 por uma nota de 100. Então nós vamos mostrar agora alguns fundos imobiliários que estão mais baratos que o MXRF, lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, cada um na hora de investir tem que fazer seu próprio estudo e tomar suas próprias decisões. Então nós temos aqui Vigir 11, também o fundo imobiliário base 10, uma cota custando 9,78 e o dividend yield dele tá até mais alto que do MXRF. E por que ele está mais barato? É porque o MXRF tá 10,48 e esse daí tá 9,78? É lógico que não. Descendo um pouco vocês podem ver o P sobre VP, que no caso tá no preço justo, ou seja, o patrimônio que ele tem é de 1 bilhão e pouco e o valor de mercado na verdade tá com um pouquinho de ágio, quase nada, é 1 bilhão e 9 milhões, então tá praticamente aí no preço justo. Dos últimos 3 meses ele pagou 11 centavos por cota e nesse momento já chega aquele camarada aqui no vídeo que fala o seguinte: nossa, pra que eu vou investir meu dinheiro, comprar uma cota aí de 9, 10 reais pra receber 11 centavos? Isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Primeiro que são 11 centavos por cota, então se você comprar uma cota só, você vai receber 11 centavos. Se você comprar 10 cotas, já dá 1,10. Se você comprar 100 cotas, mais de 10 reais. Se comprar 1000 cotas, já vai receber mais de 100 reais. O problema do camarada que critica investimentos, critica, por exemplo, o fundo imobiliário, é que ele não entendeu o fundamento daquilo que ele está investindo, que é um investimento para você receber renda passiva. Você vai comprar e vai receber o seu dividendo todo mês, vai reinvestir para conseguir crescer o seu patrimônio. Você vai conseguir mudar de vida no longo prazo. E obviamente que os investimentos vão potencializar no longo prazo aquilo que você ganha com o seu trabalho. Então se você não ganha nada, se você não consegue investir nada,
nada, isso realmente não vai estar mudando. Mas aí qual que acaba sendo a solução? É conseguir ganhar mais dinheiro, porque dessa forma você consegue viver uma vida melhor hoje e também consegue investir para no futuro ter ainda mais. E tem gente que reclama, nossa, mas é muito fácil de falar, é só ganhar mais dinheiro. Porém, essa galera que comenta isso muitas vezes tá parada no tempo. Na internet tem diversas formas de você ganhar dinheiro, trocar de profissão ou até mesmo fazer uma renda extra. Você pode estar fazendo uma renda extra de R$500 todos os meses, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. E nós temos a trilha do dinheiro, que ensina esse passo a passo. Lembrando que são formas sérias, que exigem trabalho, exigem dedicação, não é nada de dinheiro automático. Porque no final das contas, quem acredita nesse dinheiro fácil, nesse dinheiro automático, também fica acreditando que o tigrinho vai soltar a carta, e aqui nós não ensinamos isso. E é o seguinte, pra você que quer entrar na trilha do dinheiro, segura aí, porque quarta-feira, dia 3 de abril, nós abriremos uma live e vamos fazer um desconto exclusivo pra quem estiver lá. Voltando pro Vigir 11, vocês podem ver que a maior parte das dívidas, quase todas, estão atrasadas ao CDI e pouca coisa ao IPCA. Porém, um ponto a se atentar bastante é que esse fundo está mais concentrado do que o MXRF, pegando aí as 3 maiores dívidas, que representam mais de 20% do portfólio do fundo, é apenas de um emissor. E outro ponto muito importante também é o seguinte, que a tendência da Selic continuar caindo é que esse fundo imobiliário pague menos dividendos. Então não adianta olhar somente para o dividend yield, que retrata o passado, e pensar que ele vai continuar pagando a mesma coisa, porque o cenário mudou. Mas é aquilo que nós já mostramos. Enquanto o MXRF tá com um ágio grande até na hora de comprar uma cota, o Vigir 11 tá no preço justo. Próximo fundo que eu gosto bastante é o KNCR11. E esse aqui não é um fundo base 10. Você tá vendo aí que uma cota custa R$102,90. Mas é aquilo, isso não é o que importa. Descendo um pouco mais, vocês podem ver que tem 57 milhões de cotas. Se eles quisessem ser um fundo base 10, era só fazer um desdobramento. Agora tem 570 milhões de cotas. Quem tem uma cota de 100 passa a ter 10 cotas de 10. Vocês podem ver que, de acordo com o PVP, ele tá sendo negociado com ágio, porém mais barato ainda comparado com o MXRF. Os pagamentos também têm caído com a queda da Selic e no último mês pagou 95 centavos de dividendo. No portfólio das dívidas vocês conseguem ver que 95% delas estão atreladas ao CDI e praticamente 100% do fundo está alocado em CRIs. E entrando na carteira de ativos, ou seja, as dívidas que ele tem tá bastante diversificado. A maior posição da carteira é 5.9, aí vai caindo para 5, 4,5, 4, por aí vai. E o KNCR acaba sendo um fundo com baixo risco de crédito, ou seja, tem dívidas mais seguras. Tá até escrito no próprio objetivo do fundo, com baixo risco de crédito. E a taxa média do fundo é de CDI mais 2,52%. Próximo fundo imobiliário, BTCI11. E não é Bitcoin não. Não. É BT, que é no caso do BTG, e CI de crédito imobiliário. Bitcoin tá subindo, a plaquinha não tá aparecendo aqui, a galera já acha que é fundo de BTC. Esse aqui é o único fundo da lista que tá sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então vocês podem ver que o PVP tá 0,99. Tá praticamente no preço justo, pra falar a verdade, né, Matheus? Exato, então o patrimônio do fundo é 1 bilhão e 21 milhões e o quanto tá sendo negociado a mercado hoje? 1 bilhão e 7 milhões. Dá pra ver os dividendos também que ele pagou, então janeiro 9 centavos e 0,4 no final ali, depois 9 centavos, 2 no final, depois 9 centavos, 2 lá no final. E aqui nós temos o indexador das dívidas. Então vocês podem ver que 70% do fundo é IPCA e até mostra também qual que é a média do IPCA, mais 7,2. Enquanto isso, nós temos 27% e é CDI mais 3,2. A gente tem um pouquinho também de GPM, mais 8,4. Ele é mais parecido com o MXRF, que a maior parte do portfólio está atrelado ao IPCA. Descendo mais um pouco, vocês conseguem ver dívida por dívida, o indexador e a porcentagem do patrimônio líquido que elas acabam representando no fundo. Então vocês estão vendo outras opções, porque é aquilo, o MXRF é um fundo imobiliário de papel e não existe só ele no mercado, existem outros também. E nos perguntaram sobre o MXRF, se por conta disso nós vendemos, o que estamos fazendo? Eu tenho sim o MXRF na carteira, não vendi, porém também não estou comprando faz tempo por conta do PVP. E o principal acaba sendo não somente por PVP, o PVP tá mais alto, eu não vou comprar. Que no final das contas, investir é custo de oportunidade. Você sempre tem que comparar um investimento com o outro, qual que tá valendo mais a pena nesse momento. Mas eu também não vou vender, porque eu comprei em um preço que eu considero bom e continua sendo um bom fundo. E já anota na sua agenda, quarta-feira, a live da promoção da Trilha do Dinheiro para você realmente aprender a fazer mais dinheiro e até o próximo vídeo.